Olha aqui, eu tenho novas informações importantíssimas sobre a morte de um empresário de 26 anos de idade. Aconteceu na Zona Oeste, Recreio dos Bandeirantes. Você vê aí imagens ao vivo, justamente da casa onde ele morava junto com a mãe. O pai estava viajando e na casa, no momento do crime, só estavam ele, a mãe e uma moça que trabalha no local. Nós vamos ao vivo até a Delegacia de Homicídios, se eu já tiver a Cristina Cruz ali posicionada, porque ela vai recebendo a todo instante informação importante sobre esse caso. Lembrando que nós temos dois casos importantes aqui que o Balanço Geral vai lidar com muito cuidado nessa edição. Primeiro, não é? Nós estamos falando aí do caso do Recreio dos Bandeirantes, onde esse empresário de 26 anos de idade foi morto por menores de idade, né? 17 anos. E temos também o caso da turista americana que foi assaltada às 6 horas da manhã em plena praia de Copacabana. Que beleza, não é? Que beleza. Imagine só a conversa no mundo todo depois desse caso que envolveu essa turista americana. Eu vou direto, por favor, até a Delegacia de Homicídios com a nossa Cristina Cruz ao vivo, que tem informação importante sobre as investigações da morte desse empresário. Pois não, Cristina, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Olha só, Gustavo, nós estamos aqui na Delegacia de Homicídios da capital. Ao meu lado, o delegado titular, Dr. Fábio Cardoso. Eu acabei de conversar com ele, Gustavo. Ele me passou mais algumas informações sobre este caso. Os dois rapazes, os dois suspeitos, eles foram presos. É o Alessandro Feitosa da Silva, de 21 anos, e o Lucas Júnior Esteves Gomes, de 18 anos. Os dois já têm passagem pela polícia. O doutor disse que eles saíram de Santa Cruz, Gustavo, de BRT. Eles entraram no BRT. Na verdade, não eram dois, eram três. E chegaram em uma rua bem ali próximo à rua Vicente Leporance, onde eles mataram aí esse empresário e roubaram um martelo e uma bicicleta. Depois eles foram para a casa do empresário, que é tudo ali muito pertinho no Recreio dos Bandeirantes. Eles entraram nessa casa, o terceiro integrante ali, o terceiro comparsa, viu que tinha uma moto com a chave na ignição. O que ele fez? Subiu na moto, pegou e foi embora. Então ficaram só os dois, só o Alessandro e o Lucas. Eles decidiram então entrar na casa. Começaram a revistar a casa e foram até o quarto do empresário João Henrique. O João estava dormindo, isso foi por volta das 5 da manhã. Ele acordou e se assustou. Foi então o momento em que os dois acabaram matando ele a golpes de facas e, de acordo com o delegado, eles usaram também o martelo, né, doutor? A gente não vai entrar nesses detalhes, mas a mãe e a empregada, que também estavam em casa, quando perceberam o que estava acontecendo, elas começaram a gritar. E ali na rua, Gustavo, o motorista do subcomandante do BOPE, ele havia ido buscar o subcomandante em casa. Ele não estava na viatura do batalhão, ele estava em um carro descaracterizado e ele começou a ouvir os gritos. Foi quando os dois suspeitos saíram da casa do empresário com 3 mochilas, com roupas, dinheiro, cordão, enfim, todos os objetos pessoais e uma televisão. Eles levaram a bicicleta, estavam na bicicleta. A patente ainda não foi confirmada, mas esse motorista pode ser um sargento do BOPE. Ele conseguiu prender os dois. Foi quando o dono dessa bicicleta, né, que foi roubada numa casa anterior, chegou e reconheceu os dois e a bicicleta. Agora eu vou conversar com o delegado. Doutor, então, essa foi a dinâmica de tudo que aconteceu, não é isso? Sim, correto. Esse crime realmente aconteceu nessa madrugada. Esses dois indivíduos, o Alessandro e o Lucas, saíram de Santa Cruz e vieram praticar furtos e roubos em casas e apartamentos no Recreio. Então entraram numa casa, furtaram alguns pertences, uma bicicleta, martelo, e depois entraram na casa do João Henrique. Quando então viram a moto, pegaram a moto, que estava com a chave na ignição, o terceiro indivíduo fugiu com essa moto e os outros dois foram revirar a casa. Então, quando entraram no quarto do João Henrique, o João Henrique se assustou, estava dormindo, era 5 e pouca da manhã. Então, eles agrediram o João Henrique com facadas e marteladas e o João Henrique então morreu ali no próprio quarto. E ao saírem, a mãe e outras pessoas começaram a gritar, e aí foi quando esse policial militar, que estava ali próximo, numa viatura descaracterizada, abordou esses indivíduos, prendeu, acionou a PM, que acionou a DH, que foi ao local, periciou todo o local, verificou tudo isso e descobriu, inclusive, que esse indivíduo havia praticado um furto numa outra casa, que é ali
vida arrombado e pulado o muro dessa casa, e então eles estão sendo autuados em flagrante neste momento aqui na DH Capital por latrocínio consumado contra o João Henrique e por um furto qualificado contra outra casa que foi abordada e invadida minutos antes. Agora, doutor, só uma pergunta. Existem muitas coisas foram ditas, né, no momento aí que aconteceu esse latrocínio. O empresário João Henrique, ele teria reagido ou não? Não, ele estava dormindo e invadiram o quarto dele. Foi quando então ele se assustou e imediatamente os dois autores agrediram com facadas e marteladas. O Alessandro e o Lucas, eles já tiveram passagem pela polícia? Sim, o Alessandro e o Lucas são maiores. O Alessandro tem 21 anos e o Lucas tem 18 anos, convidado recentemente em fevereiro, os 18 anos. E os dois já têm passagem pela polícia por agressão, ameaças e furtos e tráfico de drogas. A polícia acredita que esse trio, né, porque um conseguiu fugir, eles estejam cometendo esse tipo de furto sempre aqui no bairro do Recreio dos Bandeirantes, ou foi uma coisa isolada? Ouvido informalmente, eles já confirmaram que não é a primeira vez que eles fazem isso. Eles vêm aqui para o Recreio praticar esses furtos. Então, acreditamos que já não é a primeira vez, que eles já praticaram isso outras vezes. E tudo que for apurado nessa investigação, nós vamos fornecer isso para a delegacia do Recreio e da Barra também, para auxiliar em outras investigações de crime de furto e roubo que ocorreram nessas áreas. Ok, doutor, obrigado. Bom, Gustavo, a polícia também agora já está atrás de imagens de câmeras de segurança para tentar identificar esse terceiro comparsa que conseguiu fugir. Se você quiser falar com o delegado, ele te escuta, Gustavo. Eu gostaria muito de conversar com o doutor Fábio. O Amêndola também está aqui acompanhando a entrevista do delegado no Balanço Geral, justamente para a gente poder entender, é uma palavra que, né, meu irmão, entender tamanha violência, isso nunca vai acontecer. Agora, o que eu fico curioso, doutor, é saber o que os dois disseram para a polícia depois que foram presos. Qual foi o argumento para tamanha violência para um cara que foi pego desprevenido, dormindo, completamente indefeso e foi morto num dos crimes mais cruéis dos últimos tempos? Pois não. Boa tarde, Gustavo. Eles friamente estão confessando. Eles estão sendo ouvidos nesse momento, mas já conversamos com ele informalmente, já desde o momento que a DH chegou no local. Eles estão friamente confessando que saíram de Santa Cruz, foram praticar furtos e roubos em casas e entraram nessa casa, começaram a revirar a casa, e quando entraram no quarto que o João Henrique estava dormindo, ele acordou assustado, então começaram a agredir o João Henrique com facadas e marteladas. Inclusive esse martelo tinha sido furtado de uma casa anterior, muito próximo dali. E tudo isso de forma muito fria, não demonstrando nenhum tipo de arrependimento pela covardia que fizeram com o João Henrique. Meu Deus do céu. Doutor, o Amêndola também tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Doutor Fábio Cardoso, meu respeito e meu cumprimento pelo seu grande trabalho feito a cargo da DH. Uma pergunta, tem sido muito constante, muito frequente, crimes desta natureza que o senhor tem investigado, de pessoas, adolescentes, com esse nível de idade aí na sua área? Boa tarde, Amêndola. Realmente, a gente tem percebido em alguns bairros da cidade, aqui no Recreio é um lugar muito característico disso, em que jovens oriundos de outro bairro vêm para praticar furtos e roubos e acabam em uma situação como essa, de total descontrole, de total indiferença com a vida, matando as suas vítimas. E nesse caso do João Henrique, foi morto no próprio quarto, quando ele estava dormindo ainda e acordou assustado. Uma covardia muito grande. E todos os autores sempre jovens, muito jovens, inclusive até se cogitou que esses dois autores seriam menores, mas não são. Um, inclusive, completou 18 anos recentemente, agora há pouco mais de um mês, em fevereiro, e o perfil dos criminosos é esse padrão de pessoas muito jovens e que agem com total indiferença com a vida alheia. Esse de 18 anos, que completou a maioridade agora, em fevereiro, ele deve ter perdido o dia do aniversário dele, que é aquele negócio, vai cometendo crime, caindo na conta como menor, para ele tá uma beleza, independentemente da gravidade do que ele tenha cometido. Só que dessa vez a banda vai tocar diferente, justamente porque ele completou os 18 anos de idade. Ainda bem. Então ele já não se enquadra mais como um menor infrator. Agora, nesse momento, ele é suspeito de assassinato, ele é suspeito de um homicídio. Não é? E tomara que a situação desses caras piore ainda mais. Bom, nas mãos do Dr. Fábio e também da divisão de homicídios, pode ter certeza que muito na conta deles vai ser depositado. Mas muito mesmo.
Doutor, muito obrigado, viu? Muito obrigado também à nossa Cristina Cruz, que conduziu a entrevista com o doutor Fábio, da Divisão de Homicídios. Muito obrigado.